Júnior Gama, o governo ganhou, havia uma expectativa, uma possibilidade da oposição conseguir ganhar nos destaques, mas o governo fez barba, cabelo e bigode aparentemente. O Arthur Lira fez as concessões, tirou o jogo da oposição, sequer vamos ter votação de destaques. Qual que é a sua leitura? Esse saldo agora, 10 da noite. Por que essa vitória do governo maciça ali na Câmara? Caio, boa noite a você, boa noite a todos. Eu acho que era uma vitória que já vinha sendo construída, Caio, há algum tempo, acompanhando ali de perto no Congresso essas negociações. A gente via os parlamentares com muita dificuldade de se posicionarem contra essa medida, porque ela é uma medida que tem um cunho mais popular, né? Eu lembro de ver parlamentares, inclusive da oposição, dizendo que estavam sendo cobrados nos seus estados, nos seus municípios, pela aprovação dessa isenção do imposto de renda. E o governo usando, sim, a máquina de propaganda, as redes sociais, fazendo a divulgação dessa medida e mostrando que ela dependia, então, da aprovação do Congresso, deixou os parlamentares numa situação delicada para se posicionar contra. Teve ali um momento de articulação do centrão, da direita, numa tentativa de fazer uma inviabilização do imposto de renda para 2026, dessa isenção. Eles tentavam tirar a compensação, tentavam adiar para 2027 para não beneficiar o governo Lula no ano eleitoral, mas isso não prevaleceu por conta dessas cobranças que estavam sendo feitas pelos eleitores. E, claro, também um ponto que você falou que é importante, Caio, é a melhora da popularidade do governo. O governo, quando ele está impopular, existe bem menos vontade do Congresso de ajudar, de se aliar a ele. E como o governo vem melhorando, a gente até agora, estamos há um ano das eleições, não tem uma alternativa clara colocada do outro lado para 2026, e o governo Lula, com essa popularidade que vem se recuperando aos poucos, ali a partir do meio desse ano, ele consegue articular com os parlamentares. Teve também conversa sobre emendas, sobre outras questões específicas, cargos, mas aí ele chega nesse resultado que é favorável. A votação ainda não terminou, mas muito provavelmente vai ser positiva para o governo, uma votação bastante expressiva e com o afastamento de todas essas emendas que poderiam inviabilizar a pauta. Então, realmente é uma vitória para o governo, mas que já estava sendo desenhada há algum tempo por conta desse cenário. Ô Bichara, claro que a gente vai tratar bastante de política aqui, mas eu queria o seu parecer do ponto de vista técnico, né? Houve algumas mudanças ao longo do dia, muito pontuais, não muda a espinha dorsal do relatório do Arthur Lira de julho, mas do ponto de vista técnico, é uma proposta que de fato traz justiça tributária e de fato ela é positiva dentro do nosso ecossistema tributário? Bom, boa noite, Caio, Thaís, Júnior, Daniel. Caio, as questões técnicas estão virando quase uma peça de museu hoje em dia, né? Não importa muito, né? Eu acho que você pergunta talvez mais por educação mesmo, porque ninguém está preocupado com isso, né? A questão é um rolo compressor político, né? E eu, como advogado, digo isso com tristeza, porque eu acho que há detalhes no projeto muito importantes que não estão sendo debatidos, né? Eu vou dar alguns exemplos rápidos. Há uma previsão de arrecadação de 34 bilhões e o montante necessário informado pelo próprio governo para custear a isenção é de 26 bi. Tem 9 bilhões de troco. Eu queria saber o que vai ser feito desse troco. Por que há uma arrecadação prevista muito maior do que necessária para cobrir o benefício que se pretende dar? Para além disso, muitas das emendas, Caio, diziam respeito a aspectos técnicos importantes, a detalhes do projeto. Agora você vê, 3 emendas foram acolhidas de 99. Quer dizer, a gente sabe como é que o projeto foi aprovado, a gente sabe que isso aqui foi um rolo compressor. Agora, tem problemas aqui evidentes, né? Não quero me estender muito, mas, por exemplo, você tem uma regra no sentido de que o imposto só será, na prática, detonado esse adicional se o contribuinte pessoa física receber rendimentos de uma empresa que não tribute o lucro a uma alíquota efetiva de 34%. Só que não há uma conceituação no projeto do que é a alíquota efetiva. Então, por exemplo, se considera os prejuízos fiscais, não se considera, ninguém sabe. Porque se não se considerar o prejuízo fiscal,
vira um tributo sobre receita, não sobre lucro, né? Então, acho que há problemas aqui, assim, inclusive de outras ordens, né, Caio? Até de política tributária. Então, por exemplo, com essa isenção, apenas 5% da população brasileira vai declarar imposto de renda. 10% da população ativa. Nós vamos ter 10 milhões de declarantes em 100 milhões de pessoas que integram a população econômica ativa. Pode parecer que é super justo dar essa isenção, não questiono isso, parece realmente razoável. Agora, um casal que ganha R$5.000 cada um e não tem filho, está no topo 10% mais rico da pirâmide brasileira. O Brasil é um país de renda média, a realidade é essa. Então, quer dizer, nós estamos desonerando 90% do país, assim. Será que é razoável? Enfim, cada um vai tirar suas conclusões, né? Daniel pediu a palavra. Caio, esse ponto que o Bichara nos traz, esse quadro, é absolutamente relevante. Medindo a temperatura do Congresso, do governo, ao longo desses últimos meses, desde que o projeto foi apresentado, eu em nenhum momento senti a aprovação dessa isenção maior para o imposto de renda sob risco. Nunca esteve sob risco. É uma medida que muito dificilmente a oposição teria argumentos ali para vencer ou derrubar no voto. Ela é politicamente muito sensível. O que estava realmente em jogo eram as compensações. E as compensações, como o Bichara falou, superam em 8, 9 bilhões aquilo que o governo deixa de gastar, aquilo que o governo isenta. Bom, isso poderia causar algum estresse para o governo e poderia gerar uma discussão maior na Câmara. Alguns pontos. O governo já vinha detectando desde o envio do projeto que tão popular quanto a isenção maior do imposto de renda era a taxação do que se convencionou chamar de super ricos. E se isso talvez pudesse entrar em debate, taxação de dividendos, taxação de remessas de grandes empresas ao exterior, se isso podia em algum momento estar colocado em debate, o momento impediu. E aí o momento que eu digo a gente está no momento em que a cerco a emendas parlamentares, a PEC da blindagem derrubou qualquer simpatia popular pelo Congresso Nacional, se é que ainda restava, e a gente ainda teve toda essa novela em torno do aumento no número de deputados. Então, tudo isso fez com que hoje, por exemplo, na reunião de líderes, um pouco antes de iniciar a votação, não houvesse um partido que tenha colocado qualquer ressalva ao Arthur Lira. Então, acho que a gente precisa aqui menos dar os parabéns para o Arthur Lira, que é sempre tido como um excelente articulador político, dar menos os parabéns para o governo e dizer o seguinte: a Câmara impediu qualquer discussão do projeto pelos seus próprios erros. Olha, Bichara, eu vou pegar do seu ponto, porque assim, da onde surgiu os R$5.000, né? Será que alguém fez uma conta e falou, olha, numa economia equilibrada, de renda média como o Brasil, com tantos milhões de brasileiros dependentes da máquina pública, 80% dos estudantes no Brasil estudam em escolas públicas, 55 milhões de pessoas estão de alguma forma cobertos pelo Bolsa Família, outros milhões de pessoas recebem outros benefícios e dependem dos programas sociais do governo. Portanto, alguém deve ter feito uma conta para pensar assim, olha, se a gente quer fazer uma coisa correta, fazer uma justiça tributária eficiente, manter a noção do exercício cidadão, de que quem trabalha e recebe uma renda do trabalho vai participar e vai contribuir, vai ter uma participação menor para que quem ganhe muito mais pague muito mais, né? Quer dizer, alguém estudou isso? Não se tem notícia de um estudo que tenha apontado os R$5.000 como o número ideal para o Brasil. Por quê? Porque o projeto nasceu de uma premissa eleitoreira. Ele não nasceu de uma decisão de reformar o sistema tributário da renda no Brasil. Portanto, ele é uma emenda, ele é um puxadinho, ele é um negócio sem explicação, ele é um negócio que coloca o Brasil no país. Nós somos um país de renda média, minha gente. Nós temos 80% das crianças numa escola pública que não forma crianças preparadas para o mercado de trabalho do futuro. E a gente vai isentar 90% da população economicamente ativa do país. Ou seja, como essa conta vai se fechar só porque existe uma injustiça cobrando dos mais ricos? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É a formulação da política que está errada.
agora já foi. Nós vamos lá com esse número mágico, 5 mil. Bom, de qualquer modo, a gente também tem que olhar aqui o aspecto político, estamos olhando o aspecto político, e eu queria ouvir muito da Júnia. Eu, desses últimos dias acompanhando esse assunto, me chama muita atenção como a oposição, ela cedeu. Não é, Júnia? A oposição hoje, ela não quis, a oposição que vem errando de 2 meses para cá, com a operação política do Eduardo Bolsonaro lá na Casa Branca, a hesitação do Tarcísio de Freitas, não tem candidato contra o Lula. Será que a oposição, ou ela evitou mais um erro de não cravar uma digital num projeto que é popular, ou ela sacou que se ela enfrentasse o rolo compressor do governo hoje, com o apoio do Arthur Lira, seria mais um grande erro a ser cometido, que aí só favoreceria ainda mais o Palácio do Planalto? Caio, é um momento de bastante desorganização da oposição. Eu acho que o cálculo político de hoje, ele teve muito a ver com, primeiro, a avaliação de que não conseguiria derrotar, né? Como eu falei, os parlamentares da oposição também estavam sendo cobrados nos seus estados pela aprovação do imposto de renda, então seria difícil de sustentar. E segundo, essa avaliação de que, olha, ficar contra o aumento da isenção do imposto de renda pode custar o mandato de um parlamentar. Ano que vem, todo mundo vai ter que enfrentar as urnas novamente, ter que se justificar, né, ser apontado como o alvo de quem, o culpado por não ter aprovado a isenção do imposto de renda, pode ser fatal para um parlamentar, né? Então, a gente tem essa maré de pautas negativas para a oposição. Eu vou até um pouquinho mais atrás, lembro ali da época, no primeiro trimestre do ano, da época da discussão sobre o IOF. A oposição, e aí junto com o Centrão, uma articulação mais ampla no Congresso, conseguiu num primeiro momento derrotar aquele aumento das alíquotas do IOF, que foi feito pelo governo com decreto, e depois foram obrigados a recuar. Claro que teve ali o judiciário no meio, foi uma conciliação feita pelo Supremo, mas foi fruto de um acordo depois da visão, principalmente do Hugo Mota, de que ele ficaria numa situação muito delicada em se posicionar contra aquilo que o governo taxou como ricos contra pobres, né? A justiça tributária, a taxação BBB. Então, a gente viu ali o governo conseguir, por meio da organização do discurso político, dar essa virada, que foi super importante porque resolveu também o problema do orçamento desse ano, do ano que vem. O IOF ele tem uma arrecadação muito expressiva para 2026, são cerca de 30 bilhões. Conseguiu, naquela época, aprovar também um leilão de óleo da União, que também resolve o atingimento da meta de primário para 2026. E aí, depois disso, ainda veio a história do tarifaço que você mencionou, essa nem provocada pelo governo, provocada pelo Eduardo Bolsonaro. E depois, finalmente, essa questão da anistia, da PEC das prerrogativas, que foi outro momento bastante negativo para a oposição no Congresso. Então, chega-se aqui num momento, com essa votação que está acontecendo hoje do imposto de renda, em que não havia, de fato, espaço para a oposição ousar mais, né, se posicionar contra uma pauta que é considerada popular, que vai ser usada, obviamente, pelo governo em 2026, mas que também é importante para cada parlamentar que quer renovar o seu mandato. Ô Bixara, você colocou aqui uma meia dúzia ali de pontos que você considera muito questionáveis nesse projeto. Você prevê algum tipo de judicialização a partir da sanção, quando foi para o Senado, ou não? É fato consumado? Acho que não, nem tudo que é mal feito é ilegal, né? Vamos ver como é que vai ficar a última versão. Mas, assim, espanta um pouco alguns detalhes de complexidade, né, cara? Então, por exemplo, você imagina um sujeito que é investidor e tenha... Pequeno investidor, pode ser, e que ele tenha ações de 10 empresas de capital aberto. Ele vai ter que ficar controlando qual é o lucro tributário dessas 10 empresas. Que se for 34, ele não precisa adicionar o tributo novo na declaração dele de pessoa física. Se for 30, ele vai adicionar 4. Entendeu? Ele vai ter que ficar fazendo conta para ver qual foi o lucro de cada empresa, para saber se ele, consequentemente, vai ter que tributar o delta ou não. Então, assim, a complexidade é extrema. Agora, tem um ponto, já que você pergunta sobre constitucionalidade, que me chama muita atenção, Caio, que é o seguinte: a Constituição diz textualmente que sempre que possíveis,
os impostos serão progressivos, tá? Estou citando literalmente. O que quer dizer isso? Você tem que ter uma gradação. Por que o sujeito que tem um dividendo de R$200 mil acima do limite de 600, por exemplo, que triga o imposto, vai pagar o mesmo tributo do que o sujeito que é acionista de um banco que tem 1 bilhão de dividendo por ano? Não é razoável, né? É claro que deveria aqui ter uma escala de alíquotas tributando-se o lucro de maneira mais onerosa conforme o volume de dinheiro recebido pelos contribuintes. Mas não, a gente tem uma alíquota flat de 10%, né? É uma coisa que não faz sentido, assim. Em lugar nenhum do mundo civilizado, você tem uma alíquota única tributando pessoas que estão em situações diferentes. E a nossa Constituição manda que se faça isso de uma maneira distinta. No entanto, também não foi observado. Enfim, acho que tem muito problema. Acho que não vai dar discussão judicial, não, cara. Mas tem muito problema, assim, muito detalhe que no rolo compressor político, como vocês disseram bem, ninguém parou para olhar. Vamos ver se o Senado se anima a examinar esses detalhes, né? Rapidamente aqui, é o mesmo erro do sistema anterior, em que você onerava muito com uma diferença de faixa salarial muito pequena. Por isso a reforma do sistema tributário da renda, né? Para aumentar as faixas de cobrança, diminuir o peso sobre a renda menor, aumentando progressivamente sobre a renda maior, né? Então, essa era uma das grandes distorções do sistema que a gente tinha agora.